Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV. Em todo o mundo, a população de pessoas idosas com mais de 60 anos de idade tem aumentado consideravelmente. Esse processo histórico vem ocorrendo devido a vários fatores, como os avanços nas mais diversas áreas da medicina, proporcionando a prevenção, tratamento e cura de muitas doenças de forma mais eficaz. A melhoria na qualidade de produção de alimentos, divulgação de hábitos mais saudáveis, vem prolongando o tempo de vida de muita gente que chega em uma idade mais avançada, ainda com disposição para realizar bem as atividades diárias. Por conta destes fatores, é possível ter um envelhecimento ativo e o melhor, de forma saudável. Para dar dicas de como ter uma velhice com qualidade e de como enfrentar essa fase de maneira mentalmente equilibrada, o programa Consultório Médico na TV entrevista nesta edição a psicóloga Silvana Cavalcante Vieira. Antes, acompanhe uma matéria mostrando como as pessoas podem ter um envelhecimento com saúde e disposição. De acordo com a ONU, 1 em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. Estima-se que em 2050 será 1 para 5, quando haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. Em 2012, 810 milhões de pessoas estavam com 60 anos ou mais, ou 11,5% da população global. Projeta-se 1 bilhão de idosos em 10 anos, e que duplique em 2050, alcançando 2 bilhões de pessoas, ou 22% da população mundial. No Brasil, o IBGE indica que a expectativa de vida é de 72,7 anos e as pessoas com mais de 60 anos somam 23,5 milhões, mais que o dobro do registrado em 1991, que tinha 10,7 milhões de pessoas. Na comparação entre 2009 e 2011, o grupo aumentou 7,6%, ou seja, mais 1,8 milhão de pessoas. Há 2 anos, eram 21,7 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, o número de crianças de até 4 anos no país caiu de 16,3 milhões em 2000 para 13,3 milhões em 2011. Diante dos dados incontestáveis, e principalmente se você for jovem, pense desde já em cuidar da sua saúde e do seu estilo de vida, porque provavelmente fará parte das estatísticas das pessoas que vivem cada vez mais. E se for com saúde e disposição, melhor ainda. Doutora Silvana, muito obrigada por aceitar o convite ao programa Consultório Médico na TV. Eu que agradeço e estou à disposição. Doutora, a Organização Mundial da Saúde denominou nos anos 90 o envelhecimento ativo. E o que é o conceito do envelhecimento ativo? O conceito de envelhecimento ativo é quando a pessoa ela se apropria da sua fase, não é, de que está envelhecendo com consciência e busca qualidade de vida para poder envelhecer melhor. Isso não é um sofrimento, né, doutora? De forma alguma, ao contrário, é uma escolha que a gente faz para poder viver melhor, viver com mais plenitude. E a palavra ativo refere-se a quê? Ativo vem da condição e da possibilidade de realizar atividades, de se manter em movimento. E participações em questões sociais, econômicas, culturais, espirituais, isso também tem a ver, esse envelhecimento ativo? Então, o envelhecimento ativo, ele engloba tudo o que a pessoa, o sujeito, né, homem, mulher, enfim, buscar para se manter ativo, se manter em movimento durante esse processo de envelhecimento, esta fase da vida. Como qualquer uma outra, você tem a infância, a juventude, a adolescência, né, a vida adulta, e você tem o envelhecimento.
O que acontece é que durante muito tempo foi se difundindo a ideia de que envelhecer significava chegar ao fim, que você se aposenta como se você tivesse num caminhar no qual você vai num gráfico crescente, chega ao pico na meia-idade, 45, 50 anos, antigamente, e aí você vai declinar, né? E esse declínio, ele era visto como algo muito danoso, porque aí vem a doença, vem as limitações físicas, vem as dificuldades, o seu corpo não responde da mesma forma, você vê o metabolismo é diferente, então realmente a vida vem em ciclos. Por outro lado, percebeu-se que quando você consegue enfrentar essa fase da vida com algumas escolhas saudáveis, como alimentação associada à atividade física, associada a uma forma de enxergar a vida, não é, a ressignificar, então você consegue sim ainda se manter produtivo, se manter no mercado de trabalho, fazer escolhas. E a própria fase do envelhecer, ela vem junto com a maturidade, com a disponibilidade maior de tempo, com uma vida vivida que lhe possibilita essas escolhas mais assertivas. Esse autoconhecimento, ele faz com que busque o profissional da psicologia, doutora? Então, também, né? Existem trabalhos, eu já participei de alguns trabalhos com aposentadoria, né? Preparando pessoas para aposentadoria. E é um trabalho interessante porque é muito comum você ouvir a queixa de que você está cansado, de que está buscando tempo, e aí fica naquela roda viva. De repente, a aposentadoria chega e agora o que é que eu vou fazer? Né? Você já vê que a rotina, os filhos já não estão mais em casa, as ocupações que antes você tinha e que o trabalho ocupava um bom tempo, agora elas existem de forma mais presente no seu dia a dia. E aí, como ressignificar isso? Eu lembro uma pessoa que eu atendi certa vez num desses grupos e a angústia dela era justamente que o marido, ele aposentou-se até jovem, né? Era de uma das Forças Armadas, e ela fazia tudo em casa. De repente, esse marido aposentou, não se programou e estava fazendo tudo o que ela fazia. Ficaram os dois sem ter o que fazer. Então, ela disse, eu acordo, com tá? muito tempo, né? Muito tempo. Eu acordo e está a louça lavada, a casa varrida, as compras já feitas. Então, ele acabou assumindo uma rotina que é minha. Não temos mais os filhos, porque já viajaram, um casou, o outro, enfim. E aí ficou muito tempo só nós dois. E aí a gente precisaremos nos reencontrar, né? Então, assim, eu acho que o que faz a diferença nessa fase de aposentadoria, de envelhecimento ativo, é a preparação, né? A conscientização, a preparação e um planejamento para essa fase de vida que pode ser maravilhosa. E essa preparação se faz em grupo ou individual? Então, você pode fazer sozinha, né? A partir do momento que você começa a buscar, hoje em dia com essa facilidade de encontro à informação, mídias sociais, televisão, né? Tudo hoje você encontra lá na internet. E você pode ir buscando um autoconhecimento, buscando redes de apoio, grupos, né, de autoajuda, trabalhos com pessoas que vivem a mesma situação que você. Hoje em dia, muitas empresas, muitas instituições, elas têm grupos de preparo para aposentadoria, grupos de pessoas que buscam outras alternativas. Não só, por exemplo, a UFRN tem vários programas para aposentadoria, para envelhecimento ativo e para qualidade de vida. Você tem grupos de viagens, tem programas que hoje é muito interessante, por exemplo, programas de mochilão para quem tem mais de 60 anos. Então, a pessoa se aposenta, troca de casa, vai conhecer o país e deixa a sua casa à disposição de quem também quer conhecer o Brasil. E aí eles fazem uma troca e viajam, enfim. E a facilidade também, as passagens, muitas vezes, quer dizer, tem as passagens mais baratas para quem tem mais de 60 anos, 65, se eu não me engano. Então, tem muita coisa que se pode fazer. O negócio é ir buscar, é se manter ativo. Olha, que ótimo. Doutora, e apoiar também para continuar no mercado de trabalho também é um fator? Então, é um pouco polêmico essa questão do mercado de trabalho,
porque você tem uma demanda de pessoas mais jovens, né, querendo ingressar, tentando se inserir nesse mercado, e você tem pessoas mais velhas, com mais experiências, que poderiam estar contribuindo com as empresas, mas aí tem, eu diria prós e contras, porque tudo na vida tem, né, que ponderar. Mas assim, é uma batalha que ainda precisa ser bem diluída, bem enfrentada pela sociedade como um todo. Mas eu acho muito válido a reinserção no mercado de trabalho, eu acho muito válido a experiência que a pessoa que já tem uma maturidade, que já tem vivência profissional, que ela pode dar. Eu acho que a gente pode inserir. Até para resgatar, doutora, um hobby, né, que às vezes a pessoa fazia anteriormente, na música, no artesanato, também é uma forma, né? Exato, buscar, que vem do autoconhecimento. Às vezes você adora cozinhar, mas aí você exerce um trabalho burocrático que não lhe permite cozinhar. E você se aposenta, vai fazer um curso de gastronomia, encontra outras possibilidades e acaba sendo um empreendedor, né? Isso pode ser com habilidades manuais, isso pode ser com habilidade intelectual, ser um coaching, ser um orientador, enfim. Doutora, já que as pessoas estão vivendo, né, por mais tempo, como a qualidade de vida vai chegar na terceira idade? Então, é como uma busca, né? Na verdade, vai ser o resultado de escolhas saudáveis. No evento que a gente está promovendo, que acontece em outubro, que é a segunda-feira Vida Mais RN, nós vamos ter lá um palestrante que é Dr. Rui, não recordo o sobrenome dele, mas é um senhor de 80 anos, um odontólogo, que ele mora em Portugal, Rio e Natal, e ele já escreveu mais de 20 livros falando sobre qualidade de vida. E ele pratica o que ele diz no livro há 40 anos. Hoje ele tem 80 anos e é a prova viva de que as escolhas saudáveis que ele fez lá atrás está surgindo consequências hoje. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Vamos agora ao quadro Fica a Dica com a especialista em reabilitação oral, doutora Alexandra Calafange. Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais um quadro Fica a Dica. E hoje nós iremos falar sobre tratamento de canal. O que seria o tratamento de canal? Tratamento de canal é o nome popularmente conhecido para o tratamento endodôntico, que seria o tratamento da parte interna do dente. Como assim, Alexandra? O nosso dente é composto por várias camadas. Externamente, o esmalte, a camada intermediária, a dentina, e na parte mais interna, a polpa, que é um emaranhado de vasos e nervos. Ela é responsável por mandar as informações do meio externo, o que acontece na boca, com o nosso cérebro. Ou seja, ela é a responsável por manter a vitalidade do dente. Como assim? Você come uma coisa muito gelada que extrapola a capacidade de adaptação do seu dente, a polpa vai mandar para o cérebro informação. Tá frio demais. Como também vai acontecer com uma comida muito quente, por exemplo. Ou se você comer uma comida muito dura, vai ter uma comunicação entre a polpa e o ligamento periodontal, que ele está ao redor do dente. Então é um mecanismo de proteção, de defesa de nosso corpo, que foi a natureza que nos deu. E o que seria o tratamento desse canal? O canal do dente, que é quem vai abraçar a polpa, ele é necessário quando duas situações basicamente ocorrem. Primeira, você teve uma cárie que ela foi se alastrando, passou do esmalte, passou da dentina e chegou nela de maneira que houve uma contaminação. Contaminação essa que pode ser denominada como inflamação ou infecção. Quem é que vai dizer se precisa tratar ou não? O endodontista, que é o especialista nessa área. Alexandra, mas eu já ouvi falar de pessoas que tiveram que tratar um canal de um dente mesmo sem nenhuma cárie. Quando isso acontece? O tratamento de canal vai ser necessário nos casos que houverem a necrose do dente. E essa necrose vai acontecer quando? Quando houver principalmente alguma pancada, algum trauma. E esse trauma ele pode ser agudo ou crônico. Como assim?
uma pancada ou um acidente que venha lesionar o dente, ou então trauma repetitivo, muitas vezes proveniente do bruxismo ou apertamento dentário, que vão fazendo com que a polpa vá morrendo lentamente. E isso a gente vai ver clinicamente, muitas vezes, quando o dente começa a escurecer. Então, dente escurecido, alguma fístula, que é uma bolsinha de pus em cima do dente, dor, perda de sensibilidade, podem ser sinais de que você tem que tratar o canal. Procure sempre um especialista na área, que é o endodontista, para dizer para você a sua melhor opção de tratamento. A gente se encontra, até a próxima! Cuide de sua saúde sem esquecer sua paz de espírito. As dores eram muito fortes, eram dores assim absurdas que se pudesse arrancar o braço eu arrancaria. Tive que parar de trabalhar, tive que parar de fazer tudo. Até para tomar um copo de água era muito difícil. Nem isso a gente consegue fazer. Eu estou com chikungunya e ele está com mais de 8 meses. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista a psicóloga Silvana Vieira. Doutora Silvana, falando sobre o envelhecimento ativo, o cuidado que nós temos que ter com o idoso, né? O cuidado. Quais são os cuidados? O envelhecimento ativo, quer dizer, o envelhecimento como um todo, ele é uma fase. Nós temos o envelhecimento ativo, quando a gente ainda tem condições e tem autonomia para viver a nossa vida sem dependência, e existem as situações nas quais nós somos acometidos ou o nosso familiar é acometido por um tipo de demência, por um tipo de situação que pode deixá-lo mais dependente. Nesses casos, é importante você ter cuidados básicos, com a segurança da casa principalmente. Hoje em dia, um dos maiores problemas que acometem o idoso são os acidentes domiciliares, acidentes domésticos. E às vezes eles nem querem aceitar isso, né, doutora? É um problema. Porque o idoso, a gente fala assim, o idoso como se fosse uma coisa muito longe. Mas eu sou uma idosa, se eu for me comparar com minha filha de 15 anos, né? Então, o idoso, na verdade, sou eu amanhã, se eu me cuidar bem e eu puder ser uma idosa. Então, é a gente se colocar no lugar daquela pessoa, né? É a gente se projetar um pouco mais adiante. Ter os cuidados básicos, por exemplo, se eu tenho um familiar idoso em casa, ter cuidado com o tapete, ter cuidado com a disposição dos móveis, ter a preocupação de ver como está a estrutura da casa, se não oferece risco, cuidados com animais domésticos, porque a interação de qualquer pessoa com um animal, ela é muito positiva. Mas como tudo na vida, ela precisa ter prudência também. Então, por exemplo, um cachorrinho mais agitado, o idoso pode levar uma queda por conta daquele animal, pode ter uma alergia por conta de um pelo de um gato, pode ter alergia por conta de algo advindo de um passarinho, né? Não sou contra, viu, gente? Tem uma cadelinha que ela acha que é a gente, que nós somos os bichos de estimação dela, mas é preciso ter cuidado, ter prudência quando for ter um animalzinho em casa, ter cuidado com a limpeza, ter cuidado com os objetos desse animal, para que um dos acidentes mais recorrentes são quedas. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar que isso ocorra é benéfico. Doutora, agora esses casos de idosos que nós temos muito aqui no Brasil, que moram sozinhos. E a tendência é aumentar, e é uma realidade até saudável, né? Você vê, outro dia saiu num programa desses de TV, pessoas, assim, uma quantidade enorme de pessoas morando sós e que têm vontade, que gostam de condição. Então, morar sozinho é uma opção saudável desde que a pessoa tenha essa condição. E quem tem que ver isso é o familiar que acompanha, é a própria pessoa, não é? E tomar os cuidados com a segurança, os cuidados com isso que eu falei anteriormente, com essa disposição dos móveis, e ver se realmente ela tem esta condição de morar só. Até que ponto, doutora, ele pode morar sozinho e vai precisar de um profissional, um cuidador?
Por exemplo, até o ponto do esquecimento mais acentuado, da dificuldade de mobilidade, até o ponto em que isso possa gerar um risco, que ele possa estar colocando a sua saúde em risco. Então, muitas vezes, vamos dizer, dar a mão à palmatória e reconhecer que precisa do cuidado é uma atitude muito madura e muito inteligente. E você pode fazer deste cuidador um aliado. E doutora, quais os cuidados que no envelhecimento ativo que a gente pode reduzir algumas doenças crônicas, como diabetes, doenças do coração? Quais são os cuidados que o idoso pode ter que pode dar longevidade para a sua vida, né? Veja só, né? Existem as doenças que elas são genéticas, são doenças degenerativas crônicas, que aí não há muita opção. O Alzheimer, por exemplo, ele não vem do querer da pessoa, né? Você desenvolve porque você já tem uma predisposição e uma carga genética que, como outras doenças, ela pode desenvolver. Existem as demências que advêm da vivência mesmo, da própria idade, que é natural, e existem as doenças que você pode evitar com prevenção. E aí não adianta chegar aos 80 anos e, a partir de então, começar a ter atitudes preventivas, porque você pode sim amenizar, é importante. Claro, se você fuma, parar de fumar a qualquer idade é importante e saudável. Porém, a prevenção sempre tem que começar hoje, né? E cuidados básicos, evitar os excessos, né? Eu acho que a palavra-chave para tudo na vida chama-se equilíbrio. E quais são, assim, com o envelhecimento até da própria população, né? Que é uma grande, um triunfo para um grande país. O país em desenvolvimento, ele tem esse crescimento, doutora, do envelhecimento ativo? Olhe, outro desafio, viu? Outro dia eu estava andando na calçada ali na Afonso Pena e aí eu me dei conta, me deparei com uma calçada ocupada por jarros imensos e toda esburacada. Então, na verdade, o poder público, ele deveria estar mais atento a esse crescimento da população, porque as condições de saúde, as condições que hoje nós temos para aumentar a quantidade de vida, ela precisa estar junto, né, de ações que favoreçam isso. Nós temos uma cidade super propícia, com praia, com atividades ao ar livre, com um clima excelente, mas que deixa muito a desejar, principalmente na questão de mobilidade urbana. Então, assim, é importante que o poder público ele fique atento e a população também pressione, né, para que esse poder público, né, prefeitos, vereadores, deputados, enfim, se atentem a essas questões, principalmente de mobilidade urbana. E também, agora, o que nós podemos apoiar essas pessoas, doutora? Você se refere a apoiar o idoso? Isso. Eu acho que, primeira palavra, o respeito, né? Eu acho que se nós não invadimos o espaço dele, não infringimos as leis que os acobertam, nós já vamos estar ajudando muito. Por exemplo, não estacionar em local que seja para o idoso, estar atento se um idoso que está ali no shopping, você está junto dele, ele está um pouco desorientado, chegar junto, perguntar se precisa de alguma coisa, ser gentil, ser cortês, né? Eu acho que estar atento a quem está à nossa volta é sempre uma boa opção. E as mudanças no ambiente também, isso favorece, né, doutora? Sim, eu acho que existe uma coisa que é bem significativa para a pessoa idosa, e aí eu já estou falando de alguém com a idade já bastante avançada, as famílias às vezes se preocupam e querem trazer este idoso para a sua residência, quando na verdade a gente pode dar condições para que esse idoso permaneça na própria casa, porque a pessoa idosa ela precisa de referências, então ela precisa saber que aquele quarto é o quarto dela, que ali estão guardadas as coisas dela, que a sala está naquele local, que tem os objetos que ela colocou. Então, isso dá esta referência que o idoso busca em seu ambiente, isso dá para ele uma condição de autonomia maior.
Até para ter o espaço dele, respeitar o momento dele. Exato. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Seja o autor de sua vida. A leucemia é um tipo de câncer que pode atingir crianças e adolescentes. Fique atento aos sinais e sintomas. Palidez repentina, manchas roxas pelo corpo e dores persistentes nos ossos podem ser sinais de leucemia. Procure um pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista a psicóloga Silvana Vieira. Doutora, como nós estávamos falando no último bloco sobre os idosos, né? Quais são os cuidados que nós temos que ter em contratar os cuidadores? A cidade hoje conta com serviços de agências, né? Que é importante você fazer uma pesquisa, se a família tem uma condição, né? Ela fazer uma pesquisa, não só de preço, mas de qualidade do serviço, buscar ver clientes que já são acompanhados por essas agências, que aí a tranquilidade é bem maior, porque a agência geralmente lida com a pior parte, que é essa da lida com questões trabalhistas, né, com a orientação desses cuidadores, com toda essa parte mais burocrática, e tem o acompanhamento deles também. Mas, se você quer contratar um cuidador diretamente, primeiro, ter o cuidado com a seleção, buscar os antecedentes criminais, as referências, se certificar das informações que esse cuidador ele passa para você, ter todo esse cuidado não só pela segurança da pessoa idosa, do familiar e da não exposição, né, desta família, desta casa, a uma pessoa estranha. Então, eu acho que buscar essa referência, buscar se certificar dessas informações, ela é bem importante. As agências, doutora, o que ela faz, como é conceituado, como é a abordagem, né, com o idoso? Faz uma avaliação da família, como é? Isso. Ela primeiro busca ver o perfil da família, se esse cuidador de idoso, ele tem que ser uma pessoa mais expansiva para poder conversar, para poder interagir, ou se precisa ser uma pessoa mais discreta, ou se precisa ser uma pessoa com cuidados técnicos, com aprendizado técnico, experiência técnica mais apurada, porque aquele idoso é acamado, né? Existe um enfermeiro que acompanha, que faz visita domiciliar. Então, você não pode só depositar um idoso na casa da pessoa, existe todo um processo. Por exemplo, evitar trocas de técnicos e cuidadores, porque o idoso precisa ter tempo de estabelecer vínculos. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença na hora de você optar por um cuidado domiciliar. E um cuidador, ele precisa ter alguma formação, doutora? Sim, ele precisa, na verdade não é que ele precise, mas o ideal é, primeiro, que ele tenha muita experiência, né, que ele tenha experiência comprovada, que ele tenha um curso de cuidador, para saber, pelo menos, que o curso de cuidador, ele tem uma noção básica do que é, primeiro, socorros, de como ele pode fazer em caso de algum acidente com aquela pessoa, de como manejar o idoso. E, se ele for um técnico, também, dependendo do quadro, também é muito interessante, porque aí o técnico ele vai poder dar esse suporte e uma segurança maior à família. Doutora, hoje, nos dias de hoje, a saúde mental dos idosos, como que está sendo mensurada, doutora? Veja bem, eu não tenho um conhecimento mais preciso de estudos sobre saúde mental nesse sentido de mensuração, assim. O que eu posso dizer para você é que a pessoa idosa, ela pode ter alguns problemas de cunho emocional, como, por exemplo, uma tristeza profunda que pode ser acompanhada, pode ser confundida com depressão. Ela pode ter os esquecimentos que podem estar dando indício a alguma doença degenerativa,
né? Então, assim, é muito amplo as possibilidades de comprometimentos emocionais. Por exemplo, uma pessoa idosa, ela pode estar se mostrando triste, depressiva, porque não está escutando bem. Então, ela não consegue se comunicar bem com a família, fica mais introspectivo, a família, por outro lado, percebe, mas não procura investigar o que acontece, e com a consulta a um fonoaudiólogo, você bota um aparelhinho, ele consegue escutar melhor, se comunicar melhor, e aquela depressão entre aspas, aquela tristeza, ela vai embora. Então, depende muito de cada caso. Tem a própria percepção do familiar, Isso, né, doutora? eu acho que o contato, a proximidade, né? Porque existe um afastamento, né? Às vezes da própria família, os familiares, nem todos têm esse respeito, né? Esse olhar, né? Com o idoso. É porque existem dinâmicas e dinâmicas familiares, né? Então, as relações, elas são muito delicadas, mas existe sim, eu acho que a partir do diálogo, da atenção, da vontade, do amor que circula dentro de uma família, é possível você identificar e conviver bem entre os membros. Doutora, a criação de políticas e programas são fatores determinantes para o envelhecimento ativo? Olha, na verdade, são complementares, né? Porque o que vai determinar o envelhecimento ativo, primeiro é a biologia, é a condição fisiológica de você envelhecer. E seria complementar na medida em que se percebe essa nova condição, esse novo perfil da pessoa idosa e dá condição para que ela viva melhor, com transporte de qualidade, com calçadas seguras, não é? Com respeito às sinalizações. Enfim, eu acho que é uma rede de apoio e uma rede de atitudes. E existem esses grupos, doutora, que faz essa rede de apoio? Olha, existem redes de apoio que são os grupos como a ABRAS, Associação Brasileira para Alzheimer, a BCMI, Associação Brasileira dos Clubes de Melhor Idade, se eu não me engano tem um clube das viúvas, tem os clubes das instituições públicas, como na universidade, programas de apoio para o envelhecimento ativo, clínicas particulares que oferecem grupos também para dar esse apoio ao envelhecimento. Doutora, agora em outubro vai ter um evento, né, que é a segunda-feira de Vida Mais RN. Me fale sobre esse novo desafio. É um desafio mesmo, né? A feira é a segunda edição da Feira Vida Mais RN, os desafios de envelhecimento ativo, e ela vem com essa proposta de se observar, de se atentar ao envelhecimento. A população está envelhecendo e está cada vez mais disposta a consumir bons materiais, disposta a buscar essa qualidade de vida, com tempo para isso, com disposição. Ela quer entender o que pode ser, se pode se reinserir no mercado de trabalho, quer falar sobre a sexualidade, os novos arranjos familiares, né, desmistificar muita coisa. Então a feira acontece no Holiday Inn, no Holiday Inn ali, que chama-se Holiday Inn Arena, que fica na Salgado Filho. Ela acontece nos dias 17 e 18 de outubro. A entrada é gratuita, mas ela só acontecerá mediante inscrição no site. Então e o lá horário, doutora? É o dia inteiro, começa às 9 horas no primeiro dia, mas a abertura oficial é no dia 17, às 14 horas, mas a partir das 9 horas já tem oficinas e os estandes já vão estar abertos à visitação. E aí tem toda uma programação que envolve palestras e oficinas totalmente voltado para esse tema, para quem quer envelhecer com qualidade. Olha que ótimo. Vamos estar lá. Convido todos vocês, acessem o site, nossas redes sociais, Vida Mais RN, façam sua inscrição e vejam lá a programação que vocês vão gostar. Doutora Silvana, eu quero agradecer a sua participação e que aceite um novo convite para o programa Consultório Médico na TV. Eu que agradeço, me sinto privilegiada e fico à disposição. E aguardo todos vocês lá na nossa Feira Vida Mais RN, Desafio do Envelhecimento Ativo. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar no próximo sábado com um programa inédito a partir do meio-dia. Compartilhe, curta nossas redes sociais e acesse nosso canal no YouTube. Até a próxima semana!